Prazer recebermos aqui entre nós, na Universidade de Minho, no Instituto de Letras, a professora Iumna Maria Simão, que muito gentilmente se prontificou, tendo sido contactada e convidada num trajeto de uma viagem a Portugal, se prontificou para falar de um tema que é o seu tema, obviamente, poesia brasileira, e tratar um autor contemporâneo, Carlos Drummond de Andrade, mas num contexto que de algum modo dialoga com o projeto que nós temos neste momento em curso, neste grupo de pesquisa, que estamos aqui várias e que eu coordeno com muito orgulho, que portanto, o projeto tem a ver com as ditaduras em Portugal e em Brasil, países africanos de língua portuguesa, e a produção artística de mulheres. Artística no sentido não só de literatura, mas também artes visuais, cinema, performance, etc. Portanto, muito obrigada à Iumna, muito obrigada por esta gentileza de vir a Braga, na sua viagem a Portugal. A professora Iumna Simão é professora sénior do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, professora associada da Universidade de Campinas, pesquisadora do CNPq, e as suas pesquisas e publicações, que são imensas, como podem imaginar, focalizam assuntos relacionados à história, à teoria e crítica da modernidade, do modernismo, da vanguarda, da poesia moderna e contemporânea. É autora, entre outros, de Drummond, Uma Poética do Risco, Poesia Concreta, em coautoria com Vinícius Dantas, Território da Tradução, como organizadora, Poesias Completas de Álvares de Azevedo, Edição Crítica e Organizadora, Modernidade e Tradição na Literatura Brasileira, Diversidades Regionais, como organizadora, entre outros. Os seus ensaios recentes têm-se concentrado nas dimensões históricas e estéticas da poesia brasileira contemporânea dos anos 50 à atualidade. Portanto, é de facto um grande gosto que a professora Iumna Simão hoje nos venha trazer uma leitura crítica de um poema importante e muito significativo de Carlos Drummond de Andrade, intitulado Naquele Nosso Tempo, que integra a Rosa do Tempo de Carlos Drummond de Andrade no contexto do nazifascismo. Portanto, obrigado, Iumna, e vou passar a palavra lá para escutar. Eu agradeço você, Ana Gabriela, pela oportunidade de poder aqui participar de uma atividade desse grupo que você organiza e dirige, né? É uma grande oportunidade falar com vocês. Espero que o meu tema seja bem recebido. Se não for, no final vocês fazem as perguntas. Pode? Muito obrigada. Bom, minha intenção aqui é apresentar, a partir do livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, um livro publicado em 1945, tá bom? Tá ótimo. Então, de apresentar uma noção de engajamento que envelheceu menos que as aspirações ideológicas do tempo que o viu nascer, as quais podem ter perdido em paixão e verossimilhança, mas sem que afetassem as qualidades estético-políticas dos poemas, que são também qualidades de poesia avançada e beleza experimental. Graças a uma forma de tal modo complexa e ousada, subjetiva e social, individualista e coletiva, esta obra-prima da literatura brasileira revela tensões novas e impressentidas que até hoje tentamos identificar e nomear, pois foram além do debate político e ideológico de sua época. Justamente ao juntar o interior, o individual, com o coletivo e fazer esta passagem. Os poemas de A Rosa do Povo foram escritos com empenho participante máximo no curso do Estado Novo Brasileiro, da ditadura de Getúlio Vargas e da Segunda Guerra Mundial,
foram escritos mais precisamente entre 1942 e 1945. Mas é preciso reconhecer o que a crítica só o faz relutantemente, que a vitória poética de A Rosa do Povo foi devida mais ao teor de complexidade e irresolução da sua forma do que ao destemor e à lucidez do empenho antifascista ou da simpatia comunista do autor. Drummond reconfigura o engajamento artístico, incorporando as significações externas, extra-artísticas, à expressão poética. E assim, dotando o princípio formal da composição dos poemas de A Rosa do Povo de um balanceamento dialético de grande alcance. Considerada a amplitude do livro, são 55 poemas. Há uma pessoa que trouxe aí o livro, né? Você que trouxe o livro, né? São 55 poemas e a alta densidade e variedade de temas e formas. Vou me deter no poema Nosso Tempo, que é dos mais explícitos na exposição da força e da atualidade do capitalismo contemporâneo. É longo, divide-se em 8 segmentos, cheios de problemas de interpretação. Tá ruim? Um pouquinho mais longe, fica melhor. Tá bom. Pode continuar. Então, ele é longo, vocês já viram publicar aqui, né? Tem 8 segmentos, cheios de problemas de interpretação para gente que faz análise de poema. Embora a dificuldade de certas passagens do livro se dissolva no impacto forte que o seu todo nos causa. Eu não pretendo aqui abordar detalhadamente todos esses 8 segmentos, porque demandaria muito tempo, não é? Então, eu passo aos problemas do poema, né? Essa amplitude impressionante de Nosso Tempo indica a intenção de esboçar uma epopeia ou balanço da vida no capitalismo contemporâneo, inscrevendo aí um testemunho dos tempos de guerra, do ambiente autoritário e repressivo da ditadura do Estado Novo e da mediocridade do trabalho burocrático, da mecanização incipiente da sociedade, vividos todos numa grande cidade brasileira, que é o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, por um poeta de 40 anos, então, né, vindo de Minas Gerais e trazendo consigo o fardo da origem oligárquica, da família abastada, dona de fazendas e gado, e dilacerado pela culpa social, como vocês vão ver. O impulso expressivo de Nosso Tempo chega a ser irracional em alguns momentos. Tem algo, a meu ver, de desrecalque de sessão psicanalítica, o que levou alguns críticos a aproximá-lo do surrealismo. Mas nós não precisamos chegar ao surrealismo, mas atentar que nas primeiras estrofes Drummond declara intempestivamente: meu nome é tumulto, está nesse fragmento, e escreve-se na pedra. De partida, vemos que a ambição do poema é ao mesmo tempo subjetiva e social, uma vez que seu grito e seu furor devem ficar gravados na pedra, para que a força do compromisso venha a ser compartilhada por muitos afligidos por igual angústia. O tumulto, no caso,
tem a marca da fragmentação da vida contemporânea, mas que, jogada no branco da página, se organiza discursivamente, o que é um paradoxo motor do poema, né? O poeta que almeja transformar o turbilhão da sua revolta em decisão monumentalizada na pedra, inscreve, porém, o andamento do poema no mais radical dilaceramento, inclusive na fragmentação dos segmentos do poema. Podemos dizer que, neste tempo de homens partidos, como diz o primeiro verso do segmento 1, a fragmentação da experiência e do tempo está em tudo, e é com ela que Drummond compõe nosso tempo, com a experiência da fragmentação. A presença objetiva das coisas, dos negócios, das transições neste tempo de guerra, surgem em imagens quase fantásticas. Segundo, este é tempo de divisas, tempo de gente cortada, de mãos viajando sem braços, obscenos gestos avulsos, o que leva o poeta logo a indagar-se nesse mesmo fragmento: símbolos obscuros se multiplicam, guerra, verdade, flores. Contribui para tal percepção a influência absorvente da Segunda Guerra, travada à distância, né? Que reforçou a um só tempo o desejo de participação e o sentimento de alinhamento do poeta por não estar diretamente envolvido na guerra. A guerra, portanto, dinamiza de tal maneira a inércia brasileira que a tudo ela transmite esperança e transformação, como se intensificasse a industrialização, a participação política nos destinos do mundo, o debate ideológico e a necessidade de uma nova moral. A guerra, indiretamente, também transforma a percepção do próximo, do outro, a experiência do passado, as projeções futuras. A voz que fala em nosso tempo, e no livro todo A Rosa do Povo, é de um homem de sensações físicas intensas, nunca completamente satisfeitas e atendidas, que se defende nervosamente pela revolta e pelo desejo de vomitar verbalmente suas impressões. Novamente. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo. Perderam o sentido, apenas querem explodir. É assim que essa voz ou esse corpo resistem ao absurdo do presente fragmentário, permanecendo sempre em estado de confronto ou luta, numa interlocução imaginária com a multiplicidade da experiência com as coisas, em suas dimensões as mais díspares, do passado e do presente, do próximo e do remoto, do íntimo e do social. Nesse tempo e nesta idade moderna do Rio de Janeiro, né, o ser humano é coisa, como nós vamos ver. Assim como seu desejo e a sua expressão se tornaram estranhos a ele próprio, consciente de que a vida se desgasta sem uso. Isso é uma maravilha, ele registrar isso. A vida se desgasta sem uso, né? Uma das novidades da poesia de Drummond, nesse momento, é a figuração da vida coisificada, né? Que registra com complexidade o avanço da mercantilização na sociedade brasileira e a irresistibilidade dos objetos de consumo na vida
e na imaginação dos humanos de qualquer classe. Né? Não tem, aí a coisa é geral mesmo. Né? Ele chegou a essa formulação crítica menos por via teórica e ideológica do que por desconfiança própria do seu modo de ser, que é investigativo e retraído ao mesmo tempo. Uma vez que, naquela altura, a discussão da esquerda no Brasil estava, ao contrário, empenhada na defesa da industrialização e do mercado interno para criar o quê? Para criar consumo de massa. Né? Nosso tempo aprofunda vários aspectos da cultura material da cidade moderna, cuja presença, através da propaganda, do consumo, dos novos hábitos de prazer, inclusive, dos meios de comunicação, assinala a transformação de uma sociedade recém-saída de uma fase predominantemente agrícola. Um salto para uma coisa. A desconfiança dessa modernização, aparente e avassaladora, não deixa de ser uma crítica à ideologia do progresso, tal qual estava sendo implementada pelas iniciativas da ditadura do Estado Novo no Brasil. Né? Nessa gangorra, não sei se é essa palavra aqui em Portugal, me falaram que não há gangorra, que o que se usa é sobe e desce, é isso? Será? É? Então, nesse sobe e desce histórico-social, o engajamento de Drummond é claro. Não defende a unidade contra a fragmentação, nem quer restaurá-la pela magia poética. Enfaticamente apresenta a experiência da sociedade moderna e industrial que produziu a fragmentação, expondo com crueza o seu funcionamento, inclusive psicológico, e expondo com crueza, sem preconceito ou moralismo ideológico. Tudo isso, em certo sentido, já está na célebre abertura de poema que vocês já acabaram de ler. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. A fragmentação já começa nos primeiros versos, né, do poema. São os homens partidos, eles, nascidos e criados na alienação e na exploração, que podem tomar partido, formar partido e vencer as marcas da segregação, do isolamento, da mutilação, contra as quais reage o sujeito poético. Na época, esses versos de abertura, né, este é tempo de partido, de homens partidos, eram entendidos como anúncio de uma adesão iminente do poeta ao Partido Comunista, o que igualmente sugere o muito mais ambíguo fragmento final do poema, como veremos adiante. Mas agora é o 8º fragmento. Todavia, se existe de fato adesão de Drummond, ele se engaja pelo lado fraco, pelo anti-heróico, pelo comum do ser humano que vive entre as coisas e na fragmentação da cidade, das mercadorias e do sem-sentido da vida burguesa. As relações com as coisas que proliferam ao longo de todo o livro A Voz do Povo, tem muita coisa. As coisas são nomeadas, elas até agem, atuam, né? Surgem de contextos de precariedade, pobreza, impossibilidade de satisfação, inclusive do ponto de vista da linguagem, isso que interessa, que é desafiada a dizer o que está acontecendo. Não podemos esquecer que a linguagem da poesia moderna é um instrumento-chave deste engajamento na realidade prática
da alienação. Não é? É o que permite captar com estranheza a lógica da desumanização. Para o poeta, a linguagem da poesia é ainda uma possibilidade de quebrar o feitiço da coisificação. Isso é muito avançado em Drummond, né? Embora a linguagem da poesia já esteja dessensibilizada, reduzida, cansada de repetições, a ponto de buscar símbolos e imagens a partir de qualquer material, como vemos recentemente, né? Nosso tempo exemplifica esses empréstimos, a conturbada mescla verbal, a apropriação criativa de fórmulas dos mais diferentes universos. Por isso, o poeta, cujo nome é tumulto, né? Meu nome é tumulto, escreve-se na pedra, estabelece que a revolta e a explosão são os seus meios de contato com a realidade estranha, com todo o risco e hesitações que daí advenham para ele e para a poesia. É com esse ritmo associativo, fragmentário, formigante, que às vezes encosta no narrativo, tem muita noção, tem muito narrativo nos poemas, narrativa, às vezes recua ao descontrole repentino, beirando quase o enigmático, como vamos ver. É com esse ritmo que ele escreve um poema eminentemente político, disposto a dizer o estado atual do mundo e o sentido das múltiplas opressões vividas rotineiramente numa sociedade em mudança, durante o tempo de guerra e ditadura interna e em relação estreita com o medo e a esperança. Né? Nada é teórico aí. E Drummond jamais repete slogans. Jamais. Justamente para não recair em esquematismos, há em nosso tempo uma linha básica que se pergunta obsessivamente sobre o que está acontecendo. Se o sujeito poético entende o que testemunha e o que experiencia. Ele não só se pergunta se uma precária síntese é possível, mas onde ela está. Não é? Chama a atenção para o modo como a ideia aparentemente abstrata de precária síntese é refeita e bombardeada por apostos que deveriam esclarecê-la, mas, ao contrário, reforçam a complicação prática e existencial de sua possibilidade. Ele diz, ainda não, está no. Onde te ocultas, precária síntese, penhor do meu sono, luz dormindo acesa na varanda. Né? São experiências precisas, né? Sentimentos claros, principalmente coisas que definem e presentificam a ideia abstrata, sobretudo lembrando a circunstância psicológica e existencial. Por exemplo, penhor do meu sono, a situação de medo e a necessidade de segurança, luz dormindo acesa na varanda. Os correlativos objetivos que existem nessa passagem trabalham para a construção intelectual, quase alegórica, do poema a partir de dentro de suas imagens e da radicação na vida cotidiana. A atmosfera geral do conjunto, dos 8 fragmentos, marca o sentido dessa vida destituída de entendimento, numa longa estação de espera e tentativa de decifração. Aí no primeiro fragmento, calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem, mas são tão fortes as coisas. As imagens e o ataque dos versos de observação avulsa
realçam a descontinuidade dessa experiência, que às vezes, como eu já disse, é subjetiva, às vezes não, com troca, por vezes também, abrupta de ambientação, matéria e ponto de vista. Uma variedade, não é um sobe e desce, né? Enorme no poema e no livro. A falta de sentido existencial no estado presente do capitalismo é iluminada em sua variedade, no grotesco de cada caso e no desejo de criar nexos entre eles. A vida presente, fica claro, é absurda, mas só pelo desespero e pela revolta pode este sujeito errático e inseguro, que é o poeta, mas só pelo desespero e pela revolta pode esse sujeito errático construir uma ordem provisória de palavras e significado, que formula a precária síntese tal como Drummond a compreende. Isto é, tecer um fio de argumentação desconcertante e uma perspectiva analítica ainda mais desconcertante, como a gente vai vendo ao longo do livro e deste poema. Por essa ligeira descrição, verificamos que o poema político drummondiano está longe de ser panfletário e transcrever palavras de ordem de uma linha política definida. Está claro que o engajamento precisa ir além da ideologia e da partidarização, afinal, os homens partidos devem se tornar homens completos. Não é? Quando? Em que futuro? Por fantasia ou revolução? Né? Cortando o caminho agora não é a gangorra, cortando o caminho, como não vou analisar em detalhe a composição integral do texto, vou apresentar as matérias do engajamento drummondiano, procurando manter-me fiel a seu andamento conturbado e ao mesmo tempo contraditório. A crítica ao capitalismo, a exposição obsessiva do custo da modernização conservadora e os conflitos psicológicos da herança patriarcal nascem nessa poesia de uma massa de observações pequenas, metonímicas ou microscópicas até, em que a dimensão subjetiva se funde à objetividade de estruturas e conflitos anônimos que o poeta não controla diretamente. Daí a hesitação da forma, daí a incerteza do poeta. Não é? Nesse sentido, as certezas mais íntimas, o passado, a memória, os afetos, os desejos, são alterados pelo desenrolar dos acontecimentos da guerra, da luta contra o autoritarismo e da transformação de uma sociedade conservadora, como a brasileira, que estava, como está ainda hoje, muito aquém de um padrão razoável de cidadania e democracia. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nesse sentido, também, Drummond trava uma guerra próxima e renhida com o mundo burguês, até consumar uma espécie de traição de classe, que tinge de incerteza e angústia o seu sentimento do mundo. É o que nós lemos num poema dos mais conhecidos de Drummond, que todos vocês podem conhecer, é uma declaração explicitada nesse poema, que é A Flor e a Náusea. É o poema mais conhecido. Né? Ele diz, vejam, a declaração de classe. Preso a minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta.
Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Não é? Tal autocrítica só é possível pelo conhecimento detido e desabusado das suas relações de trabalho, da carreira burocrática, da origem oligárquica e do cotidiano de uma grande cidade. Drummond foi chefe de gabinete do ministro na época da Educação, Cultura e Saúde, Gustavo Capanema, em plena ditadura. E, aliás, trabalhou como burocrata exemplar. Né? Contudo, como observou muito bem Antônio Cândido, que o conheceu muito como conheceu sua obra, Drummond viveu no exercício das suas funções burocráticas, em plena ditadura, a fase mais ativa de sua militância intelectual, de poeta comprometido com ideais da esquerda. Né? Ele diz, ele abriu um capítulo novo na relação entre o cargo que exercia e sua liberdade de pensar e escrever. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas houve muito debate a respeito dessa posição do Drummond, que alguns sociólogos não conseguiram, não consideravam que poderia resultar num trabalho poético engajado. Né? Eles achavam que há estudos terríveis sobre essa posição do Drummond. Não é? Então, o engajamento do poeta brasileiro constitui-se a partir de uma autocrítica burguesa, não apenas da vida pessoal e da carreira burocrática, mas, sobretudo, da hesitação entre os problemas sociais e individuais, que expõe por meio do conflito permanente entre as próprias insatisfações e o destino burguês que lhe foi traçado, preso à minha classe e algumas roupas. Né? É o que Antônio Cândido, em ensaio famoso, batizou de inquietudes drummondianas, né? Que é um movimento pendular e paradoxal de uma literatura feita de subjetivismo e um intimismo feito de poesia política. Né? É essa dialética que movimenta a poesia de Drummond. Né? Tudo isso potencializado por uma insatisfação radical do poeta com os meios expressivos disponíveis da linguagem da poesia. Ele faz uma crítica também a ao problema da poesia, né? Em momentos mais, digamos, mais ligados a essa questão. Né? Então, mas essas inquietudes que Antônio Cândido identificou não são apenas do movimento interno do livro, sabe? Do andamento do livro, mas da lógica necessária a uma transformação social. Né? Propõe os poemas de A Rosa do Povo que o avanço social e político depende do conhecimento da sociedade atual, das classes sociais, dos conflitos contemporâneos e dos conflitos individuais. Pois o poeta, como a gente lê ao longo, não só da Rosa do Povo, ao longo da obra de Drummond, o poeta e a poesia não são exemplares, nem passam incólumes, né? A tudo isso, a situação de ditadura, a situação da Segunda Guerra, etc. Né? O eu e o poema, enfim, o que a gente vê, o eu e o poema precisam ser revolucionados para que essa transformação se deixe anunciar. Né? Não é só fazer poesia
poesia política, panfletária, etc., que vai resolver a situação. Né? O almoço, o fragmento-chave, você pode pôr, é o quinto. O fragmento-chave do livro é esse, o quinto, cuja dominante é o furor da cidade grande em seu frenesi de lucro e negócio. As horas estão segmentadas dentro da rotina em que robôs humanos, seres mecânicos animalizados pela fome da miséria e ou por algum devaneio de amor e sexo, tomam conta de todos os canais para integral funcionamento da máquina urbana. As imagens da multidão de funcionários e bocas a caminho do almoço são exageradamente grotescas, né? Para acentuar a maneira como a força do dinheiro impulsiona a circulação de tudo, assim como para mostrar a vida burocratizada de cima a baixo, sem perder nenhuma perspectiva, né? O almoço que vocês veem aí, você pode dar acho que tem continuação nesse. Não tem aqui, ó. Né? O almoço é uma cena, pode voltar, por favor? Obrigada. O almoço é uma cena de guerra nesse fragmento, né? Invadida por seres obedientes que reproduzem os gestos do trabalho à maneira de Carlito, em tempos modernos. Né? Muito parecido. São seres tratados como servos e escravos obcecados pelo fim do expediente, além dos famintos, os subterrâneos da fome, que choram caldo de sopa, reduzidos a animais. Essa passagem é terrível. Olhos líquidos de cão, através do vidro, choram caldo de sopa. São os humildes, os pobres, olhando as vitrines de alimentos. Né? É nesta hora de barbárie, tecnicamente administrada, que se evidencia para Drummond que a liberdade e a imaginação humanas se converteram em repetição, secura, serialização, mudez, gestos automatizados. Negócio é o que se respira, mas antes que dele se extraia a propina interior que assegura a sobrevivência de cada um e do sistema. Não é? O esplêndido negócio, será que está aí? O esplêndido negócio insinua-se no tráfico. Tráfico. Está aí? É o outro. É isso. Será que eu pulei? Não. Sim. É isso. Acho na próxima? Não, é isso. Não é isso? Eu estava. Muito bem. Vou ler então essa passagem. O esplêndido negócio insinua-se no tráfego. Multidões que o cruzam não vêm. É sem cor e sem cheiro. Está dissimulado no bonde, por trás da brisa do sul, vem na areia, no telefone, na batalha de aviões, toma conta de tua alma e dela extrai uma porcentagem. É uma das definições e balanços que eu acho dos mais perfeitos sobre essa situação do negócio. Né? A coisificação, então, não é apenas uma experiência próxima, descrita de modo quase expressionista. Num sinistro crepúsculo de sábado, termina o quinto segmento, com colorido vulgar e imagens convulsivas, mas é, antes de tudo, a certeza de que o ritmo urbano se universaliza, continuamente mutilando a linguagem, a poesia, a liberdade e a imaginação expressiva. Escuta
o horrível emprego do dia em todos os países de fala humana. Tá aí? Tá para vocês lerem? Ou também se manifesta na insegurança e incerteza em relação à transformação da sociedade industrial e da vida pós-burguesa que se anuncia. Não é? Tudo isso vem à tona. E afinal, ele já assinala com sarcasmo o despontar de uma sociedade pelo consumo, propaganda, automação, técnica desenfreada, cansaço, repetição. Vamos ler essa passagem. Homem depois de homem, mulher, criança, homem. Roupa, cigarro, chapéu, roupa, roupa, roupa. Homem, homem, mulher, roupa, homem. Imaginam esperar qualquer coisa e se quedam mudos. Escoam-se passo a passo, sentam-se, últimos servos do negócio, imaginam voltar para casa já à noite, entre muros apagados, numa suposta cidade imaginam. Né? Veja como ele vai fazendo toda o balanço mesmo, né, do que está acontecendo. Vejam aqui que essa é uma transformação que pode ser expressa pela agressividade dos assíndetos que compõem o poema, né, que invadem a linguagem com a sua monotonia dura, né, e grotesca também. Curiosamente, o fragmento seguinte, 6, por favor, simulando leveza e desafetação, arma. Vejam como é o poema tem vários núcleos e várias contradições. Pensadas, né? Não é contradição assim que deixou o poeta desarticulado. Então, o fragmento 6, simulando leveza e desafetação, arma um monstruário publicitário do mundo burguês, dos novos costumes induzidos pelo consumo e pela propaganda. É composto de versos curtos, de 5 e 6 sílabas, embalados por uma enumeração cômica que parodia a oferta de produtos, vantagens e benefícios para o uso doméstico. Esse poema é quase como um jingle da modernização conservadora. Né? O fragmento canta a riqueza material de uma vida nova e de fatos e invenções, mas que não alteram a família, a honra, a propriedade. Né? Neste fragmento, que é brevíssimo, como vocês veem, Drummond junta com graça, eu chamei de dedetização, isso que ele fala de guerras baratas, né? Que nós fazemos como dedetização. Novidades da técnica, como a gravidez elétrica, problemas pediátricos, cursos por correspondência, com sentimentos de família e propriedade, no melhor espírito oligárquico. Salva-se a honra e a herança do gado. Né? Eu quero assinalar que o olhar crítico de Drummond para a modernização não se rende à crença subalterna no progresso. Mais que isso, ele chega a vislumbrar na coisificação a continuidade do mando tradicional dos grandes latifundiários no coração da modernidade brasileira, entregue com voracidade às novidades do capitalismo. É assim que funciona esse mundo que aparece nesse segmento, que é o mundo burguês. Né? Agora, para chegar a uma conclusão, nós vamos examinar o último segmento do nosso tempo. Tá aí? Obrigada. No qual vocês vão ver justamente que se atinge o clímax da radicalização poética e engajamento político de A Rosa do Povo. Mas é preciso olhar com bastante atenção
o curto e bombástico fecho do poema. É um fecho bombástico, né? Na aparência, vamos ler, o poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e, com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. É meio enigmático, né? Na aparência, o fragmento tem a nitidez de um compromisso público, em que o poeta promete, com seus poucos recursos, combater a expansão universal do capitalismo, né? A declaração parece até tão evidente que parece lavrada em cartório ou feita em tribuna, né? Para que todos a escutem. Parece assim. E desde o lançamento do livro, é essa declaração que condensa o significado da adesão comunista de Carlos Drummond de Andrade e praticamente resume a certeza e a fé de que uma revolução é possível e está em curso, né? Com olhos de hoje, porém, nós temos de explorar essa declaração na ambiguidade do conteúdo dela, porque há sinais misteriosíssimos na sua tonitruância, aparentemente simples de ler, né? É curioso como essa estrofe induz a uma leitura literal, essencialmente literal, como se tudo aí fosse claro, diferentemente dos segmentos anteriores, que são pesadamente polissêmicos, não é? A jactância poética corresponde à jactância revolucionária, e o leitor logo aceita seus termos, pois concorda que o poeta, como ser político, empenha sua palavra, todos os recursos de sua arte e outras armas. Quais? Que armas são essas, né? Para ajudar a destruir o capitalismo. Em resumo, a revolução seria, pois, o fecho do painel caótico e universal de nosso tempo, né? Eu já logo termino, viu, gente? Assim enquadrada, a estrofe do segmento 8 pode ser lida até o fim como uma estrutura coesa em que o enigmático dos versos finais desaparece. Esses dois versos finais são enigmáticos, não é? Tanta é a energia revolucionária dos 6 primeiros versos, né, que o teor metafórico contido nos 2 versos finais acaba normalizado e subentendido por um torneio do leitor. Depende do leitor que lê, né? O poeta, qual é o torneio? O poeta destruirá o capitalismo, como uma pedreira pode ser dinamitada, uma floresta incendiada, um verme esmagado. O leitor embarca na facilidade desse circunlóquio, né? Porque o despojamento da conjunção comparativa sugere a ação inverossímil, em que, no meu modo de ver, até 3 reinos da natureza se submeteriam à ação do poeta. Desde logo, o leitor, o que a gente leu, o que a gente já conseguiu ler sobre esse poema, que não é muito, é muito pouco, o leitor é quem metaforiza a ação revolucionária, e não o poeta que suscitou-a, né? Mas temos de compreender a declaração a partir do que foi dito e formulado anteriormente no poema. Existe alguma chance de o poeta declinar de responsabilidade na marcha do mundo capitalista, uma vez que vimos a dimensão universal da coisificação e da fragmentação da vida e da cidade? Existe?
vimos ao longo do poema que qualquer transformação dessa sociedade precisaria atravessar o estado presente do capitalismo, sem o que a possibilidade objetiva e subjetiva de uma revolução ficaria completamente travada. Claro que o poeta pode se afastar desse destino. Ele é um eu tumulto, que é capaz de revoltar-se e de vomitar seus versos e sua explosão, como aliás explicita aquele poema A Flor e a Náusea. Mas nosso tempo descreve a constituição subjetiva daqueles que são os últimos servos do negócio e estão inteiramente integrados a essa marcha. Como escapar do horrível emprego do dia em todos os países de fala humana, que é aquilo que aparece no sexto fragmento, quinto, desculpa, da falsificação das palavras, do mundo dos cartórios e dos bancos, da má poesia, que há muitos comentários de um fragmento que eu não citei aqui, a má poesia e o mau romance, né? Então, o leitor cético pode perguntar sobre tudo isso. Em contraposição, desconfiando da literalidade, teríamos de ler aí: o poeta recorre à resistência e à paciência dos seres da natureza para ajudar a destruir o sistema global, porque só eles poderiam deter a marcha do capitalismo rumo à barbárie. Leiamos, então, que para destruir o capitalismo são precisos a grandeza de uma pedreira, a extensão e enraizamento de uma floresta e o que há de obstinado e insidioso no verme. Seria esta uma declaração cósmica formulada com o descomunal espírito de provocação e poesia das jactâncias revolucionárias, como aquela, acho que vocês conhecem, que foi dita por Trotsky: camaradas, se o sol brilhasse só para a burguesia, pois bem, nós apagaríamos o sol. É genial isso, né? Houve um acaso interessante. No dia em que eu estava terminando de escrever esta conferência, eu li no jornal uma entrevista do compositor popular, que você conhece, Chico César, né, por ocasião do lançamento de um novo CD de alto teor político, nesta altura dos acontecimentos, né, em que ele comentava: se abrirmos mão da poesia para fazermos panfleto, aquilo que combatemos já venceu. É genial também, né? E creio que é esse o mesmo sentido de Drummond. Ele sente isso, né? Por exemplo, se ele tivesse escrito um livro de denúncia sobre a tortura e a monstruosidade da ditadura do Estado Novo, ou sobre acontecimentos da guerra, certamente não estaríamos aqui hoje discutindo a atualidade de A Rosa do Povo. Só isso vale como a avaliação estética do poema, né? Bom, até onde sei, a crítica existente sobre essa estrofe é impactante, é uma estrofe impactante, achou por bem escamotear a ambiguidade e a incerteza que está nela inscrita para logo aderir à solução rápida e mais fácil da ação revolucionária. Chega um momento que, ideologicamente, é mais fácil você falar de uma coisa do que de outra, né? Essa ação revolucionária que pertencia à agenda da época, mas não sei se pertencia ao poema, assim, tão rigorosamente, tão diretamente explosivo, né? É uma incerteza que pode ser verificada nos dois últimos versos, sobretudo, se a minha leitura não estiver equivocada, né? Pela paradoxal metamorfose
da violência revolucionária em ritmo da natureza. Aliás, como é que os seres da natureza podem cumprir essa metamorfose na sua própria paz e na cegueira de seu ritmo? Digamos que o contexto extraliterário, a vitória comunista na Segunda Guerra, a derrota do nazifascismo, as esperanças de um mundo mais igualitário, esse contexto extraliterário impediu que se notasse nessa estrofe que Drummond estava sugerindo o quanto transformar o mundo era custoso e difícil. Esse é um sentimento que ele tem, se eu não estiver errada. E exigia como modelos a dureza, a inconsciência e a resistência de seres tão secretos e primordiais como a pedra, a planta, o animalejo. Né? Ao passo que a leitura engajada da época, por automatismo progressista, digamos, acaba vinculando revolução à destruição, inclinando-se para o efeito violento, espetacularmente explosivo da transformação da sociedade. Esta noção estava na órbita dos partidos comunistas, sim, que idolatravam a condução infalível de um grande líder. Aliás, a parte literal da estrofe, nos 6 primeiros fragmentos, imita quase que a voz de um grande líder, né, de esquerda. Em tempo, eu quero lembrar que Drummond, tendo se aproximado do Partido Comunista como simpatizante, procurou preservar a vida inteira a sua posição crítica em relação ao stalinismo. Acresce que a leitura comunista dos versos finais recai, sem pensar, creio, na devastação da natureza, na violência à ecologia e na simpatia pelo autoritarismo stalinista. Né? Nós sabemos hoje que os governos comunistas da velha União Soviética e da China cometeram sucessivos ataques à natureza e produziram catástrofes de enorme alcance em nome da revolução. No mesmo tipo catastrófico, seja dito, que o progresso capitalista cometia no outro lado do planeta, no nosso lado do planeta. Ao contrário, Drummond, em nosso tempo, reage com desconfiança ao progresso, à ciência, à técnica, tais como se constituíam na época. Jamais diríamos que ele é um entusiasta incondicional do progresso e da mudança pela mudança, alvos de crítica desde o seu primeiro livro de poesia, que é Alguma Poesia, de 1930. Né? Tanto que ele desconfia da instauração geral e repentina da ordem avançada ou da racionalidade incorruptível de um programa político ou de uma teoria social. Tampouco acredita na eficácia da revolução em romper com os quadros políticos existentes. Também é uma coisa muito delicada no livro, né? Existente a começar do zero. Né? Quem, como ele, presenciou de perto a transformação de uma elite tão conservadora quanto a mineira de Minas Gerais, que é o estado de origem do Drummond, em elemento ativo da Revolução de 30, e depois em braço autoritário do Estado Novo. Sabia ele, Drummond, como ninguém, a vocação transformista da burguesia, conciliadora e mimética. Não é? Precisaríamos, em outra oportunidade, formular melhor esta singularidade da teoria política drummondiana, que mesmo hesitante em matéria de partido e revolução, é
muito firme mesmo em matéria de coletivismo, não é? E contundente na crítica às armadilhas do poder, do individualismo, do eu, da espoliação do trabalho, do autoritarismo do poder, da sociedade de consumo, da cosificação e mecanização crescentes. Bom, se eu não estiver forçando a mão, o segmento 8 não é uma convocação à revolução, ao contrário do que se pensa, mas a demonstração de como ficou difícil fazer a revolução. Por isso, o mais importante agora é criticar o capitalismo e sua marcha galopante para a sociedade de consumo. Isso nós temos experiências que revelam tudo o que aconteceu nesse sentido, né? Então, criticar o capitalismo também em relação à modernização conservadora e à sociabilidade pós-burguesa, que é um outro foco que a gente precisa comentar e estudar melhor, né? Mas, como vimos nos outros capítulos, nas outras partes deste poema, há essa ideia da sociabilidade pós-burguesa que ele teme, né, quando surgir. Pois bem, para finalizar, eu quero dizer que a apologética comunista não é, portanto, chave dessa declaração peremptória do último segmento do poema Nosso Tempo, que marcou a sua época a partir de uma leitura parcial, a meu modo de ver, e alheia ao enigmatismo da poesia moderna, cuja decifração não pode passar por cima de sua forma. Se você privilegia os elementos extraliterários e ignora a forma, a coisa não se realiza nunca, né? Não nos esqueçamos que numa passagem perturbadora como essa, Drummond penhorava em última instância à luta revolucionária as qualidades mais secretas da poesia, às quais o poema e o livro como um todo devem a sua, a meu ver, ofuscante beleza e inequívoca atualidade política. Nosso tempo atesta como imagem de autonomia, livre fantasia, insolência intelectual, lucidez crítica, próprias à poesia pura, mais poético, né? Tem grande vigor para descrever e especificar a sociedade concreta contra a qual o escritor se bate. Porque Drummond, como diria Adorno, não acredita, isso é um dado fundamental para compreendermos a poesia política de Drummond, não acredita na antítese obtusa entre arte engajada e arte pura. Ele não acredita nisso. Assumindo, ao contrário, a relevância da forma, ele torna a forma muito relevante, sem subestimar jamais a organização de sua matéria histórico-política. É isto que o Adorno descreve muito bem, quem quiser consultar, eu não vou falar mais porque chega já, né? O artista como representante, no livro Notas de Literatura 1. Né? Essa ideia, ele discute muito essa ideia que uns acham que a arte pura é uma coisa e a arte engajada é outra. Ele mostra que não, que é uma relação dialética entre um lado e outro. Se não houver isso, nenhuma coisa. Ou a poesia pura vira puro idealismo, pura, ou a poesia engajada torna-se panfletária, essas coisas no mundo. É isso. E obrigada pela atenção e me desculpem pela demora.